Noite de Natal, noite de luz, noite de paz, noite de amor. Hoje não podíamos ter melhor companhia que a do Padre Francisco Júlio Grangeia, que em março próximo completará 62 anos de idade e que é atualmente o pároco de Travassou, Ois da Ribeira e Espinhel. Padre Júlio, deixe-me tratá-lo assim e dizer-lhe que é um privilégio imenso recebê-lo nas nossas humildes instalações, numa conversa que vamos lançar precisamente na noite de Natal, dia 25 de dezembro. Sabemos que é um adepto do Natal do Menino da Gruta e que é avesso ao Natal das catedrais de consumo. Nos nossos dias, o que é, afinal, o Natal? Olá, Jorge. Também já agora, não sei qual é a câmara que está, mas qualquer que ela seja, para si, amigo telespectador do Soberania do Povo TV, ou para si, se calhar, que nos possa ver mais tarde noutras plataformas, uma saudação também muito amiga. O que é o Natal para mim? O Natal, de facto, também tem esse tempo de hipocrisia, também tem porque, de facto, a gente é todos muito amigos nestas alturas e depois, no resto do ano, espera aí, está quieto. E também é bem verdade que o poder das grandes superfícies realmente é poderoso e às vezes transtorna e acaba por acentuar a tónica, passa a redundância, naquilo que de facto é importante, mas que não é essencial. E eu diria que o essencial no Natal, pegando um pouquinho naquilo que hoje também já existe, é de facto o encontro de nós próprios, connosco, com a família, com os amigos, e para aqueles que são crentes, até porque Natal quer dizer nascimento, e nascimento não é de ninguém em especial, mas não é de qualquer um, é de alguém em especial, que é Jesus. E por isso o Natal para mim, sobretudo, é mostrar que este menino que nasceu na Gruta, em Belém, onde eu lá estive 3 vezes, é uma sensação única. Estive uma vez à espera, antes de entrar para a Gruta, mais de 1 hora. Mas Natal é sobretudo isto mesmo, é o encontro com este menino para nos tornar mais meninos, para nos tornar mais homens, para nos tornar mais solidários. E quando de facto tudo o que se fizer nesse sentido e para que isto aconteça é Natal. Não estou como o outro, Natal é dezembro, é quando o homem quiser. Não, Natal também é em dezembro. Sobretudo em dezembro, apesar de Jesus não ter nascido em dezembro. Nós todos sabemos que não se sabe quando é que era, isto era uma festa pagã em Orro do Sol, no dia 25 de dezembro, em Roma, e já nessa altura, porque para os cristãos o importante não era o sol, mas Jesus, que é o novo sol da justiça, tanto fizeram que hoje ninguém se lembra do sol, no dia 25 de dezembro, mas também é bem verdade. Também já há pouca gente que se lembra de Jesus. Para nos tornar... Pai Natal e tal, tem um fundo e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tu que fizeste o TPC para me entrevistar, além dessa coisa das grandes superfícies e por aí fora, sabes que de facto também uma das coisas que eu embirro é Pai Natal, porque Pai Natal é uma coisa comercial, apesar de ter sido fundada sob um bispo e tal, que fazia também estas entregas destas prendas e tudo mais, mas Natal é o de Jesus. Natal é o de Jesus, é aquele que nos faz mais meninos. Para nos tornarmos mais meninos, retenho essa ideia. Este é então um tempo em que nos devemos tornar mais crianças? Sem dúvida, sem dúvida. Apesar das crianças também, quando às vezes andam nas suas zaragatazitas, também são mazinhas, não é? Mas, eu quando digo para nos tornar mais crianças, é no sentido que nós temos de criança, não é? No sentido da ternura, da proximidade, também da limitação e da finitude, porque sozinhas não vão lá, nem a lado nenhum, e por isso, quando se diz que é um tempo em que nos torna mais crianças, é no fundo um tempo em que nos torna mais esquecidos das zangas que a gente tem, porque tanto se zangam como depois de passado um tempo já está tudo bem. É neste aspecto que eu falo que é um tempo que nos torna mais crianças, mais meninos, mais solidários e mais próximos uns dos outros, não é? Embora de facto a gente saiba que isto nem sempre acontece, mas é uma caminhada.
e mais vale, já estou como a outro, mais vale tentar com risco de fracasso do que nada fazer com medo de fracassar. E às vezes a gente, por causa do sol, não chegamos ao sol, está bem, mas estão lá as estrelas a seguir, que apesar de o sol também ser uma, mas que se a gente chora por ter perdido o sol, as lágrimas não deixarão ver as estrelas, lá dizia o Tagore, eu penso que era o Tagore. E é um pouquinho isto, é um tempo em que nós somos convidados, neste tempo em que há tantas estrelas e outras superstars, não é? Nós somos convidados a olhar para a estrela fundamental, que nos faz não mais estrelas, mas... repara, no Natal o que é? É Deus que se torna homem para o homem se tornar Deus. No Natal, no fundo, é este Deus que se humilha para que o homem se divinize, para que o homem suba. E por isso, qualquer atentado ao homem é um atentado a Deus. E por isso o Natal é o tempo da solidariedade, porque ao sermos solidários com os outros, estamos a fazer aquilo que Deus quer que façamos. E portanto, consequentemente, Natal é um bocadinho isto tudo, por causa deste Jesus que se faz homem com os homens e para os homens. Isto não é um chavão, entendes, Jorge? Não é um chavão, é de facto, é aquilo que nós, de facto, nem sempre nos recordamos, e é pena. Porque Natal é exatamente isto, e então nesse aspecto aí concordo lá com o dito cujo, que disse que Natal era em dezembro e que em maio pode ser, Natal é em setembro, quando o homem quiser, assim, neste aspecto podemos considerar isso assim. E como é que o Padre Júlio vai comemorar o nascimento de Jesus? Ou melhor, quais são os seus ingredientes para um festejo de Natal autêntico, genuíno e verdadeiro? Isto agora é mais complicado. Vai passar em família? Sim, portanto... Habitualmente passa em família? Passa em família, sobretudo, portanto, no dia 24. No dia 24 da consoada, vou também consoar com a minha família, que cada vez é mais curtinha. Nós temos uma família muito curta e de um momento para o outro neste ano, eu pessoalmente vi-me privado da minha mãe e também da minha tia, a irmã da minha mãe, portanto. A família que já era pequena apanhou um rombo de todo o tamanho. E portanto tenho duas irmãs, um cunhado, duas sobrinhas, tenho agora também um sobrinho, como é que se diz? Sobrinho neto, como é que é? Portanto, adiante, e portanto à volta do bacalhau. Não somos assim, neste aspecto somos mais flexíveis, porque tanto temos o bacalhau normal, descoado, para quem quiser, como temos bacalhau assado com a batata a murro, portanto ali amigo não empata amigo, cada um de facto. E eu acho que isto é Natal, sabes? Porque... Esses são os ingredientes para o tal Natal autêntico, genuíno e verdadeiro? Também. Que vai ser passado em Valdilha? Vai ser em Valdilha, sim. Vai ser em Valdilha porque é lá que moram a minha irmã, uma delas, eu tenho duas. Sabes que, portanto, eu nasci quase por acaso, porque, sério, por acaso no sentido que a minha mãe tinha muita dificuldade em engravidar, naquelas alturas era muito complicado, teve vários abortos espontâneos, teve uma filha, portanto, que viveu até aos 5 anos e morreu, depois veio um irmão, veio um outro filho que nasceu morto e à terceira saio eu, com muita complicação, porque nasci com um cordão umbilical à volta do pescoço, tanto é que, e vai ser talvez uma novidade para ti, Jorge, e também para os telespectadores, porque eu fui batizado em casa. Não fui porque a minha tia, ao que viu e não viu, seja porque nasci lá com o cordão umbilical, seja porque naquela altura, pronto, a medicina não era o que é hoje. A gente critica muito, mas de facto, comparativamente com aquele tempo, não tem nada a ver. Eu nasci em casa como não era costume naquela altura, não é? E de facto, aquilo ao que viu e não viu, é melhor batizá-lo antes que vá desta para melhor. A minha tia batizou-me e pronto, e depois mais tarde é que tive que ir à igreja, não já para batizar, porque já estava batizado, mas para os ritos, digamos, que são já secundários, mas que são também importantes neste batismo. Portanto, estás a ver, isto a propósito, já nem sei de que era, para esta conversa é com mais cereja, toma atenção porque eu distraio muito. Mas a propósito da comemoração do nascimento de Jesus, os ingredientes para o festejo do Natal. Estamos a ser hipócritas se de facto no dia da solidariedade, da proximidade e destas coisas todas,
Se nós não somos próximos com quem é próximo, seremos próximos com quem? Se nós não nos damos com aqueles que estão perto de nós e que privam connosco, vamos agora, e tal, vamos acabar com o fim da guerra e tal. Acaba primeiro com as tuas. Não, isto é que é Natal e tal, e boas festas e tal. Olha, toma atenção. As boas festas começam em casa. Andas bem com todos, como é que é? É preciso dar o exemplo. Opa, e às vezes é complicado, sabes? Porque claro, nós em casa somos pessoas sem máscaras. Somos tal e qual. E portanto, quem nos conhece que nos ature. Claro. E depois lá fora a gente mete a carapaça, a fatiota da diplomacia e tal, como está, e tal, opa, vai-te embora. E é um pouquinho isto, portanto, eu acho que Natal é exatamente sermos autênticos connosco próprios, sobretudo no sítio onde é mais difícil, que é em casa. Porque em casa não há travões, em casa todos têm a obrigação de nos conhecer, dizemos nós, e portanto estamos mais... à vontadex, mais passa a expressão, mais desanuviados, e depois os outros é que pagam. Portanto, por isso é que eu digo, quer dizer, antes de construir a paz ou antes de desejar a paz para os outros lá fora, é fundamental que nós a criemos. E como é que se cria? Através dessas pequenas coisinhas, através de uma refeição, através lá dos presentes, através dessas coisitas todas, que também são fundamentais, mas é preciso perceber porquê. Porque estes presentes que nós damos aos nossos amigos lembram-nos o grande presente que Deus nos deu, que foi Jesus. É por isso que nós damos presentes, porquê? A maior parte do pessoal não sabe, quer dizer, damos presentes para nos lembrar deste grande presente que o Senhor, para quem é cristão, obviamente, que Deus nos oferece e que é o seu Filho, que se faz homem, repito, com os homens e para os homens, para nos tornar mais homens. E é, de facto, tudo isto é um bocadinho o efeito da pescada com a boca, não sei de quê. Rabo na boca. Com o rabo na boca, que no fundo uma coisa está ligada, está intrinsecamente ligada, não é? Muito bem. Foi professor de Religião e Moral durante 20 anos nas escolas Fernando Caldeira e depois Adolfo Portela. Quem frequentava as suas aulas via-o invariavelmente como uma referência. Tem saudades da docência? Muitas saudades. Aliás, até te digo uma coisa. Tenho aparecido poucas vezes na escola onde estive mais tempo, foi na Adolfo Portela. Eu de facto, no ciclo, como a gente dizia, na escola preparatória, só estive lá um ano, sim, exatamente. Foi em 83, quando vim para a Águeda, entrei logo na escola preparatória e passado um ano, quando fui ordenado, passei logo para Adolfo Portela. E não há dúvida que foi uma coisa fortíssima. Eu às vezes nem vou lá tantas vezes, são muitas emoções, porque eu lá fui professor e fui aluno dos meus alunos. Eu muitas vezes entrava na aula, na sala, mais do que o programa, a mim interessavam as pessoas, os alunos. Eu estou a falar dos mais velhos, porque os mais novos é muito complicado e a gente não pode, muitas vezes, claro, usar a mesma estratégia. Isto não era estratégia, fazia parte também da minha essência. E quando muitas vezes dizia assim, olha, eu hoje não estou bem, estou-me a lembrar deste caso concreto, hoje não estou bem, estou assim meio chateado, olha, se vocês puderem, ouçam, e não digam a ninguém. Era uma espécie assim, quase que fazer dos alunos meus professores psicólogos. Olha, passa-se isto e aquilo. Olha, se puderem, claro, no fim, eram situações assim, mais pessoais, em que o pessoal ficava em estado não estava à espera que o professor dissesse aquilo que eu muitas vezes dizia. E uma vez até houve uma aluna que no fim, setor, a gente entende, não diga mais a ninguém. Ok, ainda bem que percebeste. Opa, isto são coisas, imagina, na última aula do 12º ano, em que o pessoal vinha todo cá para baixo, aqui para baixo, e entretanto, bem, hoje é a última aula, pensei eu, deixa-me de facto ir lá, porque isto é chegar e virar. A primeira não se dá, a última não se recebe. De repente, chego lá e encontro os gajos todos à minha espera. Gajos não se pode dizer gajos, encontro o pessoal todo à minha espera. E tal, entramos. Pronto, olha, isto é só para vos desejar, de facto, muitas felicidades e tal. Setor,
Então a gente vem lá de baixo para as boiolas e está-nos a mandar embora. Foi das aulas mais produtivas, se me permites a expressão, porque acabámos por falar depois de coisas que não se falam. Ou por outra, que se falam... então vamos falar de quê? Da sexualidade e tal. Aquela conversa, estás a ver a ideia. Estamos fartos de falar disso e tal, e não sei mais quantos, e para ali, para acolá e tal. Olha, o setor e tal, que foi a minha primeira vez e tal. Começámos a falar, não daquilo que os outros... quando a gente fala às vezes destas coisas, o que é que a gente diz? Eu conheço alguém, estamos a falar de nós. Aqui era o caso. Estamos todos a falar de nós, mas não era a empurrar para os outros. Olha, quando aconteceu comigo, quando as coisas se põem assim na primeira pessoa, a gente fala sem travões, com as portas escancaradas. Moral da história, foi a aula inteira, foi o intervalo a seguir. Sim, porque as aulas nunca terminavam com o soar do toque. As aulas prolongavam-se depois um bocadinho até pelo período do intervalo. Tive uma boa experiência. Pronto, às vezes não corriam tão bem e por aí fora, porque às vezes eram secas, eu também admito isso. Mas o sentir que eles estão connosco e eu também foi de facto Muito bem. Uma experiência fortíssima. Muito bem. 29 de janeiro de 1984 foi há quase 36 anos. E sei que nesse dia viu pela primeira vez lágrimas no rosto do seu pai. Acredita que foram lágrimas de pura admiração pelo filho? Sim, acredito. Acredito porque o meu pai, até de facto, por incrível que pareça, a minha mãe, sim, tinha muito gosto que o filho fosse padre e tal. O meu pai era do género que ia à missa onde fosse mais rápido. Palavra toda. Portanto, onde era mais rápido, lá ia ele e tal, e não sei o quê. À ermida, que era onde ele era natural. A minha mãe não, a minha mãe, portanto, era uma cristã praticante que me ensinava a rezar, que no Natal, na véspera de Natal, lá íamos nós de joelhos diante do presépio, pedir ao menino Jesus, naquela altura não havia Pai Natal, pedir ao menino Jesus que nos desse o Natal e que nos desse as prendas e tudo mais, e nesse dia não se dormia, enfim. E realmente, como estavas a perguntar, o meu pai já era assim uma pessoa mais... Não quer dizer que ele não sentisse isso, ou se sentia, não me demonstrava, mas nesse aspecto foi uma das coisas que mais me impressionou, porque ele, que era muito fechado a esse nível, que não era muito para a frentex, como se costuma dizer, no dia da minha ordenação, foi a primeira vez que o vi chorar. Lágrimas de emoção... é muito forte, Jorge. E já agora, querido amigo telespectador e telespectadora, é muito forte esta caminhada que se faz para ser aquilo que a gente gosta de ser. Nem todos podem gabar de ter aquilo que querem ter, de fazer aquilo que querem fazer. Eu, ao princípio, até gostava de ser médico e por aí fora, e não sei mais quantos, mas depois era ser padre. Deixa-me perguntar, a vocação para o sacerdócio nasce com a pessoa ou encontra-se a determinado momento da vida? Como é que foi consigo? Pois, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Comigo eu tinha um bom ambiente familiar, como já te disse, da parte da minha mãe, nós rezávamos muito, às vezes a gente não queria, mas tínhamos que rezar e tal, mas era sobretudo, é fundamental ao Jorge, que nestas coisas a fé também se mama como se mama o leite. À medida que nós vamos crescendo, não nos vamos separando destas coisas e obviamente que isto... E depois também tive uma outra coisa. Eu lá em Val de Ilhavo, no tempo em que estas coisas se passam, havia um rapaz, que agora até é professor na Universidade de Aveiro, que também queria ser padre e que também andava no seminário. E era um bom rapazinho, um bom menino, e eu gostava também de ser como ele, e gostava também de ser importante, porque naquela altura os padres eram importantes, tirava-se o chapéu e tal, e não sei o quê. É um misto de educação em casa e, por outro lado, também de um bom exemplo que eu recebi da parte quer desse meu colega, desse meu amigo, desse meu conterrâneo, quer da parte também das pessoas que me rodeavam, há um misto. Uma pessoa chega a uma altura em que uma pessoa dá conta que uma pessoa vai para padre e quer ser padre, não é para ser importante, mas o importante é ser bom, o importante é ser próximo, mas isto mais tarde é que uma pessoa dá conta disso, em que o importante não é ser importante, pelo contrário, quanto mais uma pessoa é próxima,
mais importante nos torna. A mim mete-me a impressão, pá, quando uma pessoa armada, às vezes em carapau de corrida e tal, enfim, e tal, não sei o quê, este pedantismo, não sei se a palavra existe, este ser pedante, não é? Mostrar aquilo que não é e tal, ou nós somos terra a terra. Eu também sei falar tecnicamente e com todos os termos, também vamos a isso, quer dizer, mas o falar, a linguagem do povo, das pessoas, para elas nos sentirem próximas, e é uma das coisas que às vezes mais eu não gosto tanto de mim e das pessoas também não gostam tanto, porque às vezes uma pessoa fecha-se não é por nada, porque temos o nosso temperamento também, não é? Claro. Temos o nosso temperamento, às vezes, eu não sou assim aquilo que estás a pensar que é, porque às vezes o desmascarar as coisas às vezes é um subterfúgio que eu utilizo para vencer a timidez que tenho e por aí fora. Eu vim para cá, tive que telefonar ao Jorge, como é pá, estou aqui, onde é que anda e tal, ainda bem que tive esta delicadeza de dizer, pá, é que vou ir buscá-lo e tal, e não sei o quê. E às vezes é exatamente esta proximidade que gera de facto tudo. Tem que ser assim, e o padre, se não for assim, pá, é tudo, mas até pode ser padre no nome, mas não o é efetivamente e afetivamente. Foi arcipreste da Paróquia de Águeda durante 8 anos e 8 meses. O Padre Júlio tem ambições na hierarquia da Igreja Católica? Não, pá, está calado e cala-te, como diz o outro. Não, isto, cada vez mais, eu não invejo nada do Papa, sinceramente. E o Papa não? nem sei, não, pá, ser bispo nos dias de hoje, ser Papa e para já ser padre já é complicado, quanto mais. Porque é muito complicado porque uma pessoa tem que fazer uma gestão de muitas coisas e também já não estou em idade para isso. Sempre o vimos como um grande adepto da comunicação e das novas tecnologias, primeiro no Mais Luz, com aquela rúbrica Um Caso ao Acaso, salvo erro, depois na rádio, com o espaço Na Frequência da Vida, e mais recentemente em várias plataformas da internet, sempre com o cuidado de as utilizar como instrumentos da evangelização. O caminho da Igreja é por aqui? Se não é por aqui, estamos tramados. Só em jeito de rodapé. Desde 2001 até 2019, portanto 18 anos, nestes últimos 18 anos, na Diocese de Aveiro, 30.000 pessoas deixaram de ser praticantes. 30.000 pessoas. É assustador esse número? Eu acho que é assustador e, sobretudo, chama-nos à responsabilidade. Por mais do que... quando nós fizemos o censo, entregámos um papelzinho a todas as pessoas, isto foi só feito na Diocese de Aveiro. Entregámos um papelzinho em que a pessoa só tinha que, nas perguntas que a gente fazia, da idade, do sexo, tinha masculino ou feminino, e a gente rasgava um bocadinho, porque havia muita gente. Foi a forma mais simples que se encontrou. E neste inquérito que foi feito, portanto, como é que eu ia dizer? Nós já estávamos à espera que íamos apanhar uma bordoada de todo tamanho. Agora, 30.000 pessoas em quase 20 anos é muita coisa. É muita coisa. O Arciprestado de Águeda, a média da Diocese de Aveiro, em termos de prática religiosa, 12,3% ou coisa assim por cento. O Arciprestado de Águeda tem 11%. Pior do que nós, Ílhavo, com 9%. O que está melhor é Vagos, com 20, qualquer coisa por cento de percentagem de praticantes, de presenças na Eucaristia. Severo de Boga vem a seguir e o resto é uma miséria. Eu digo-te com franqueza, eu sei que a solução não é essa, mas só para teres uma ideia e para que o nosso amigo telespectador também tenha, eu numa missa que transmito todos os sábados em direto e que é interativa... E já o faz há 4 anos? E que já o faço já de facto há muito tempo, olha, nem sabia que era há tanto tempo. Nesta missa que faço, tenho mais gente a assistir do que propriamente nas 3 missas em presença real. É essa a solução? Claro que não, a missa é presencial. E transmitir é para quem está fora, para quem não pode ir, e até te digo mais, Jorge, não sei se...
as pessoas que participam via internet na Eucaristia fazem-no com mais, como é que eu ia dizer isto? Pá, é um bocado forte se calhar, mas fazem-no com mais fé, com mais entusiasmo, com mais participação do que na televisão. Porque na televisão o pessoal está ali e tal, e não sei o quê, ó Maria e tal, não sei o que mais quantos. Ali o pessoal está, vê, responde e escreve o que responde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e o pessoal, Ele está no meio de nós. É muito interessante, e depois há coisas muito bonitas que eu tenho a esse nível. Por exemplo, eu tenho um professor catedrático em São Paulo, no Brasil, que é raro falhar. Sempre, é já meu paroquiano virtual. E então esse fulano, esse professor, é também ministro extraordinário da comunhão. Moral da história, o que é que ele faz? Ele leva lá o projetor dele, ele reúne as pessoas idosas e os doentes quando ele vai visitar para dar a comunhão, assistem à missa diretamente de Travassou, através da internet que ele projeta lá no hospital e nas casas onde ele vai encontrar as pessoas idosas. Na altura da comunhão em Travassou é a altura em que ele dá a comunhão às pessoas, e volta e meia volta, como se costuma dizer, ele vai escrevendo coisas que eu, às vezes, em cima da hora, aproveito para as homilias. No fim do Evangelho, que é a leitura a leitura do Evangelho, geralmente é a altura em que eu dou uma olhadela, tenho um iPad comigo, tenho um iPad que transmite, não é? Com esta categoria que está aqui, mas pronto. Ainda no sábado fez isso porque assisti... Eu vi que tu entraste também. Assisti a essa parte. Eu vi que tu entraste. As missas do Padre Júlio Grangeia transmitidas na internet são ao sábado às 5 da tarde. Para quem quiser assistir. Pois, e participar também, como é evidente. E foi engraçado porque, já nem sei o que é que eu ia para dizer, mas a este respeito, mas penso que estava a falar do tal professor, penso eu. No final do Evangelho, eu dou uma olhadela e tal, porque alguns já sei de cor, a Clélia que está em França, a Hilda que está no Canadá, o Marcelo que é o tal do Brasil, alguns são mesmo da terra e outros que já são tão conhecidos e tão frequentes, tão assíduos, que já sei quem são. E portanto, o que é que eu faço muitas vezes? É dar uma olhadela nessa altura, é nessa altura que um ou outro é capaz até de dizer alguma coisa sobre o Evangelho que foi lido. Isto faz-me lembrar e tal, olha como dizia o fulano e tal, e não sei o quê, pego nessa situação. E depois há outra coisa que é fundamental para que isto tenha resultado, porque senão é apenas mais uma transmissão e não funciona. É que tem que ser interativo. É claro que uma pessoa não pode estar sempre em interatividade com eles. Até porque senão às páginas tantas, claro, o povo era capaz de dizer, mas nós estamos a fazer aqui o quê? Mas sobretudo aproveitar alguns espaços para interagir com eles, e sobretudo é nessa parte, e é na parte do abraço da paz. Quando digo saudai-vos na paz de Cristo, eu dirijo-me junto da câmara que está a filmar, e de facto, olha, para si que está aí até aí, que está aí acolá, que está aí não sei mais quantos, a paz do Senhor esteja consigo e tudo mais. E logo, ato contínuo, e para si também, padre e tal, e não sei mais quantos. Só assim é que eu consigo. Olha, por acaso desta vez até foi das vezes em que teve menos gente. Mas há uma outra coisa interessante, é que quando tem menos gente, geralmente são sempre pessoas quase do princípio até ao fim. O que para mim é ótimo. Claro. Porque muitas vezes na transmissão entra alguém, cheira, naquilo não lhe agrada e vai-se embora. E aquilo conta também, não é? Como é óbvio. Mas, por exemplo, esta última foi a que tive menos, 600 e tal visualizações. Mas em condições normais já tive 3, porque vai sempre, é no próprio momento em que se transmite, e depois fica, como esta entrevista vai ficar, exatamente, penso eu, exatamente. Fica online, em que as pessoas depois podem ver e rever. Exatamente. Eu já tive celebrações que eram a ser visualizadas 3.000 e 4.000 vezes, portanto, estamos a falar da missa, não estamos a falar de futebol, claro, não estamos a falar de coisas interessantes, e depois outra coisa, peço desculpa de estar aqui a para cá, mas há coisas que eu não posso estar a fazer o pino em cima do altar. Tenho que escolher a altura certa para não boicotar aquilo que é o mais importante. O Papa Francisco colocou a Igreja a discutir o aborto, o fim do celibato, a homossexualidade, a ordenação de mulheres. Estamos num tempo novo? É assim, como eu dizia há pouco, atendendo de facto
a esta diferença entre aquilo que era e aquilo que é, entre as pessoas que iam e aquelas que vão, entre os praticantes. Antigamente quase que se apontava a dedo aqueles que não eram, aqueles que não iam, aqueles que não faziam. Hoje é o contrário. Temos quase que apontar a dedo aqueles que vão, porque são cada vez menos. Eu falei na nossa Diocese de Aveiro, neste caso concreto, menos 30 mil pessoas neste espaço de 18 anos. E se nós, de facto, não nos questionamos, não estou a dizer que a solução seja essa, mas se não nos questionamos, o que é que está aqui a funcionar mal? Porque a verdade seja dita, quer dizer, para as pessoas não se sentirem este convite, é porque o convite não é bem feito. Não tenho dúvidas. Claro que isto não podemos estar aqui à espera dos 100%, mas temos que nos questionar. Será que eu estou a fazer tudo bem? Claro que não estou. E depois também estes escândalos que têm havido, estas coisas todas, e por aí fora, também não ajudam nada. Portanto, porquê? Porque há sempre a tentação e a tendência de pegar a parte pelo todo e o todo pela parte, portanto, acho que isto nos deve questionar. Mas mais do que isso, também não. Ou seja, para não viver obcecados. Então, porque isto eu diria que qualquer empresa assim poderia fazer isso. Isto não estamos a vender, temos que ser mais aguerridos com a publicidade. Estas coisas não é só publicidade, não é? Estas coisas, estamos a falar de outras coisas de vida e para a vida e que não se vendem. E depois também é tal história. Se eu tenho necessidade de alguma coisa, eu vou à praça, eu vou à grande superfície, eu vou à pequena superfície e compro aquilo que preciso. Há coisas que não mexem barriga, que enchem o espírito e que enchem o coração e às vezes essas coisas que são as mais importantes, são aquelas que a gente coloca às vezes em último lugar. Por isso é que eu digo que estas coisas todas, e o Papa ao sugerir essas coisas todas, não sei se ele está a sugerir isso, mas pelo menos está a problematizar, se calhar é uma forma também porque eu não sei sinceramente se o problema está só por aí. O problema está na maneira como nós vendemos o nosso produto. Sabes aquela anedota? Temos tempo, desculpa lá. Temos. Aquela anedota contou-me o bispo de Setúbal, quando veio ao Cefas, há uns anos largos, já morreu. Já morreu, quer dizer, eu acho que sim. Olha, já fiz mal em mandar esta boca que não era. Mas pronto, eu acho que sim, que já faleceu. E então contou ela esta história, estava no Cefas, e tal, um dia, um fulano resolveu montar um negócio. E então pôs na tabuleta lá do negócio, aqui nesta casa vende-se peixe fresco. Outro dia passa uma fulano por lá, aqui nesta casa vende-se peixe fresco. Isto é um título, valha-me Deus, aqui está mais, isto não é preciso estar aqui, basta só, nesta casa vende-se peixe fresco. Ao outro dia, apareceu lá algum outro, e é sempre ao outro dia que estas coisas acontecem. Nesta casa vende-se peixe fresco. Nesta casa, então basta vende-se peixe fresco, por amor de Deus e tal. Ou outro dia, para não estar aqui a dar uma grande seca, vende-se peixe fresco. Claro que se vende, então isto não se oferece à borla e tal. Isto está mais, basta só peixe fresco. Até que o outro veio também, outro dia, peixe fresco. Então claro, se não for fresco alguém compra, basta só fresco. Até que, para acabar, veio lá o outro dia, fresco. Porque este fresco está mais. Então a gente não cheira. E o problema é este, dizia ele, e é com razão, por isso é que me lembrei desta história. O problema é que nós cheiramos aqui. O cheiro, não é? Que nós deixamos, cheira a quê? Cheira a uma pessoa feliz, comprometida, pessoa de esperança, ou cheira, digamos, que mais acaba e tal, não sei o quê. E isto tem muito a ver com o nosso cheiro. Tem a ver muito com o rasto que deixamos, com a perspectiva. Acho que este exemplo diz mais do que muitas palavras, sinceramente. Muito bem. O Papa Francisco é o pastor que a Igreja precisava? Tem demonstrado, porque ele tem tomado atitudes que de facto não é qualquer um, não. Porque isto, a Igreja é feita por homens e por mulheres também, mas sobretudo é muito masculina na parte de ordenações e essas coisas assim. E portanto tem também muitos vícios, ou tinha,
E houve alguém que foi capaz de abanar estas coisas todas e pôr tudo em xeque. Eu admiro o homem, sinceramente. E às vezes até digo com franqueza, às vezes há coisas que ele fala assim, outra vez a mesma história, oh que caramba, porque isto também, quem anda nesta coisa, aborrece-te. E depois não é só a questão de aborrecer, é que de facto às vezes as pessoas ouvem falar nisto e em vez de perceber aquilo que está a ser dito, assim, olha, o que é que foi desta vez? Quando muitas vezes nestas situações, estamos a falar de situações que aconteceram há 50, há 40 e há 30 anos atrás. Mais do que... E as outras coisas que acontecem e que ninguém fala e que acontecem debaixo das telhas. Olha a violência doméstica. Por exemplo. Ninguém fala, dá a impressão que o problema todo está só na igreja e naqueles abusos. Obviamente, isso ninguém põe em causa, que isto também é mais condenável, como é óbvio. Mas é só para pôr uma questão em perspectiva, não é? Para a gente perceber de facto que o problema não está só de um lado, também está em muitos lados. Mas mesmo assim, no que a nós diz respeito, porque nós tentamos fazer o nosso TPC, o nosso trabalho de casa, e este Papa tem ajudado a alimentar também, se calhar, muita gente que deve estar pior que estragada com ele, não é? Que não consegue, se calhar, digerir muito bem aquilo que ele diz, mas que, de facto, penso, para voltar à pergunta que fazias, que se calhar era mesmo o Papa que a gente precisava. Estarei a exagerar se disser que o saudoso Bispo de Aveiro, Dom António Francisco dos Santos, foi, numa realidade diferente, é certo, uma espécie de Papa Francisco? Eu digo mais, Jorge. Para mim, o Dom António Francisco dos Santos é um santo. E é um santo, não é por estar sempre a rezar e tal. Ele rezava, até sozinho. Ele rezava. Mas é alguém que conhecia o nosso nome, o nome dos padres, completo. Completo. Francisco Júlio Grangeia Pinto. Completo. Por exemplo. Sabia, quando ele foi para o Porto, ele foi assim, não me despedi da sua mãe e tal, e não sei mais quando, tenho que ir lá e não sei o quê. Foi despedir-se da minha mãe. E agora multipliquem isto pelas mães e por... Lá levava ele lá uns pastéis, não sei de que era, acho que era de nata ou não sei de quê. Era assim o Dom António Francisco dos Santos. Jorge Bergoglio é um adepto, confesso, de futebol e em particular do São Lourenço. O Papa está para este clube argentino como o Padre Júlio está para o Futebol Clube do Porto? Sim. Ou já não é tão ferrenho adepto do Futebol do Porto como era antigamente? Mas não é por causa do Papa. Não é por causa do Papa? Do outro Papa. Do outro Papa. Não, gosto. Eu sei que também tu és benfiquista ferrenho e até às vezes até te digo, quando começas a meter pela política do futebol, tu estragas a credibilidade toda. Eu, por acaso, evito até, nem sequer uns gosto de medo, que é por causa muito bem. Mas gosto do Porto, futebol, mas também sei que de facto nem sempre é futebol, mas é no Porto e é em todas as equipas, a verdade seja dita. E acredito que de facto que quando uma pessoa tem a coragem de dizer, olha, o Porto de facto não jogou nada. Isto é que é um adepto, estás a entender? Agora quando uma pessoa é assim porque sim, está tudo estragado. Está tudo estragado, está. Não é capaz. Estes extremismos não levam a lado nenhum. A sua mãe faleceu em julho do ano passado, com 94 anos de idade. A dona Helena Grangeia era a principal admiradora das qualidades do filho? Para estar a fazer perguntas muito complicadas, que mexem com muita emoção. Como é que é dizer? Ela gostava muito de pegar as minhas mãos. Ai, que mãos tão macinhas, dizia ela. É um orgulho enorme ter o filho padre. E ela que era uma doméstica, como naquela altura eram praticamente quase todas as pessoas assim, com as mãos rugosas, o orgulho que ela tinha em o filho ser aquilo que era. Eu acho que sou muito ainda hoje aquilo que ela quer que eu seja, porque eu acredito que ela lá, entre aspas, no lá, porque lá não há lá nem cá, não é um tempo nem lugar, pronto, é um estar, e estar já implica tempo também, é muito difícil falar do além, porque o além não é como o aquém,
Mas eu acredito que lá, entre aspas, no além, entre aspas, ela, sem aspas, é mais ela própria, porque acredito que ela fala a este Jesus que eu acredito e pede pelo filho que tem também, e pelas filhas, e pelas netas e por aí fora. Eu acredito que isto não é um elo, não é, como é que é dizer, não é alienação e tal, já que uma pessoa não tem mais nada para acreditar e tal, não temos nada, acho que é a Simone Beauvoir, penso eu, que dizia que, já que não se perde nada, não é uma questão de se perder nada, é uma questão de termos tudo a ganhar. E eu acredito, porque se a nossa vida, com 70, 80, 90, 100, 120 ou 150, no caso de mais tarde poder ser, se de facto, mesmo assim é muito pequena, nós merecemos a eternidade. E o nosso fim não pode ser debaixo de uma cova ou de uma cremação e acabou, tal, não. Eu acredito que eu vou encontrar a minha mãe, diferente, com certeza, numa realidade diferente, mas acredito que quando se morre nem tudo, não termina tudo, tudo começa de uma maneira diferente, em que a pessoa se encontra ela própria e se sente mais ela própria. Ou seja, um padre lida bem com a morte? Opa, na teoria sim, mas portanto não me está... Eu ultimamente tenho tido muitos funerais, e alguns da minha idade, e eu digo muitas vezes às pessoas, hoje mesmo pode ser cada um de nós a começar por mim. É porque quando a gente acontece isto, e tal, coitadito e tal, coitado do rapaz e tal, passado uma semana, aquilo vai lá para o esquecimento. E se nós não valorizamos, e tu, Jorge, que passaste experiências também complicadas a esse nível, se nós não valorizamos, e é nestas alturas que a gente dá valor ao que tem valor. Exatamente. Um pôr do sol, uma flor, dizia um professor, que eu até podia dizer o nome, porque ele não se importava, mas não digo, da escola Adolfo Portela, que teve um problema também, de facto, no estômago, e teve que se arrancar o estômago todo, e depois o próprio organismo é que adaptou, fez ele próprio lá o estômago e tal, e dizia ele, Júlio, foi a primeira coisa que eu fiz quando vim do hospital, fui ao meu quintal, nunca um pêssego me soube tão bem. Entendes? Quando nós estamos na iminência de perder tudo, aí é que se valoriza o que conta. O que conta. Portanto, antes que isso aconteça, porque pode acontecer assim ou assado, mais ou menos, daqui ou dacolá, o melhor mesmo, se calhar, é valorizar mesmo aquilo que conta. Padre Júlio, foi um gosto tê-lo aqui nesta entrevista na Soberania TV, em dia de Natal. Muito obrigado por ter vindo e desejo-lhe, efetivamente, um Natal autêntico, genuíno e verdadeiro, à sua medida, como o Padre Júlio merece. Muito para obrigado. ti, Jorge, obrigado pelo convite e também desejo o mesmo, assim como também para todo o staff que está aqui nesta entrevista, e para si, não sei qual é digamos, a Câmara, para si, especialmente para si, um Natal cheio de simplicidade, mas cheio de autenticidade. Que o menino Deus, que nasceu para nos tornar mais homens e mulheres, o faça a si uma pessoa, mais próxima dos outros, mais amiga de si e dos outros. Bom Natal. Padre Francisco Júlio Grangeia Pinto, o nosso convidado na última entrevista de 2019. Na próxima semana, no dia 1 de janeiro de 2020, regressaremos com um novo convidado. Boa noite, bom Natal.